Olá pessoal, então vamos fazer aqui a correção do simulado para o concurso de agente de organização escolar da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Então esse simulado ele é composto, a correção dele aqui de 3 partes. Hoje vamos corrigir a primeira parte. Aqui nós temos o texto para a questão 6, então o momento num café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes da vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta. Então, sempre que realizarem a leitura de um texto, verifiquem a fonte dele. E também, quando encontrarem algumas palavras que vocês, de repente, não conheçam o significado, já vão identificando essas palavras e tentem aplicar pelo contexto aqui um significado para essa palavra. Aqui também marquei a palavra maquinalmente, que posteriormente ela será importante para a gente. Então, aqui a gente tem umas palavras que não são muito comuns no dia a dia, absortos e esquife. Já na questão 6 aqui, o título do poema, quando relacionado ao texto, então aqui, na hora que vocês forem ler, primeira coisa, vocês têm que identificar o que pede a questão. Então aqui nós temos que analisar o título e também o texto. Letra A. Esgota seu sentido no fato de que os homens se encontram num café. Então quando a gente volta ao texto, de fato, eles estavam no café, mas não esgota, não. Há outras ações que perpassam o fato de estarem no café. Então, essa letra A aqui a gente já pode eliminá-la. E agora a letra B. Sugere que a vida é um breve momento. Então, uma dica também na hora de vocês fazerem a interpretação de texto é já identificarem aquelas questões, as alternativas que são descartadas e, posteriormente, a gente deixa as outras para que depois possamos resolver. Sugere que a vida é um breve momento, alternativa B. Quando buscamos lá no texto, então, a gente não consegue identificar essa questão de forma explícita, clara no texto, não. Então, a gente deixa a letra B por enquanto. Letra C. Indica um momento de reflexão sobre a vida, reflexão partilhada pelos homens que se encontravam no café. De fato, tem uma reflexão, né? No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. De fato, há uma reflexão aqui que ele faz sobre vida e morte. Mas, no entanto, vamos ficar atentos para uma palavrinha bem pequena aqui, Então, aqui a gente já pode também eliminar a alternativa C. Letra D. Saúda a morte a partir de um evento da vida cotidiana. Então, a gente tem que ficar atento que essa palavra também ela aparece lá no texto, quando fala que saudavam um morto distraídos. Mas aqui, em momento nenhum no texto, fala que eles estão saudando a morte, não. Então, a morte, no momento que passa o enterro, vocês podem observar que eles tiram o chapéu maquinalmente. Então, é um hábito comum que eles fazem ali. Não há saudação, não. Nesse momento, eles não estão celebrando a morte, não. E a última alternativa, celebra os acontecimentos simples que enriquecem a vida. Também não podemos identificar essa alternativa, não. Quando fala que eles estão celebrando esses momentos simples no texto, não há essa passagem, não. Então, aqui apenas um que fez uma reflexão sobre morte e vida, que também não pode ser determinado ali de acordo com o texto no momento de um acontecimento ou algo simples que enriquece a vida. Também descartado. Então, a alternativa que sobrou aqui é a letra B. Sugere que a vida é um breve momento. Lá no texto tem alguma passagem aqui, Esse sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, né? Então, ao mesmo tempo que está vivo ali, refletindo, ele já percebe que vida e morte estão, de fato, muito próximos. Então, a resposta certa é a letra B. Essa é uma questão fácil, e sempre digo que questão fácil não pode errar, porque os seus concorrentes eles acertarão. Agora aqui a questão 7, já da CKM, concurso realizado em 2017, bem recente, assinale a alternativa em que o pronome se funciona sintaticamente como índice de indeterminação do sujeito. Então, quando se vê o se aqui, já é um pouquinho que ele tem várias funções. Então, às vezes, já fica um pouco assustado, mas não é o momento para isso. Vamos verificar primeiramente o que pede a questão. Então, esse se
ele vai ter função de índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui, pelo próprio enunciado, aqui já vai dar para chegar a uma questão. Então, o que é indeterminação? Então, aqui nós temos um prefixo de negação, que indica que não é determinado. Então, o sujeito não é determinado. Esse sujeito ele não vai aparecer aqui nas alternativas. Então, aqui todas elas nós temos o se, como vocês podem ver. Aqui mesmo uma questão que, se vocês forem observar aqui, até por uma questão aqui mais óbvia, as questões que têm sujeito, então o sujeito não está indeterminado, não. Se ele tem sujeito, não pode ser ela. Então, se formos fazer uma análise rápida, sujeito, sujeito, também sujeito e aqui também. Qual a alternativa que não tem sujeito? Essa daqui, mas vamos compreender aqui. Então, eles se olharam naquele momento, a alternativa A. Então, aqui nós temos o sujeito e esse se aqui é um pronome pessoal recíproco. Indica reciprocidade, não é isso? Então, um olhou para o outro olhou para o um. Então, letra A podemos eliminar. A letra B, Clara se deu o direito de descansar uma semana. Aqui o sujeito aqui, Clara. Então, e aqui também temos um se, mas isso aqui é nada mais que um pronome reflexivo, que é quando a pessoa faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, ela deu o direito e ela se beneficiou desse direito. Então, letra B também descartada. Letra C, os alunos se apresentaram. Olha o sujeito aqui. Também temos se, e é o mesmo caso da alternativa A, né? Isso aqui indica reciprocidade, né? Um apresentou o outro também. Então, tem mais de uma pessoa realizando a ação. Então, a diferença de pronomes recíprocos para o pronome reflexivo está justamente nisso. Reflexivo, uma pessoa só faz as duas ações. E o recíproco tem que ter mais de uma para indicar reciprocidade, né? Letra D. Ela se feriu ao descer as escadas. Então, aqui nós identificamos também o sujeito. Temos também aqui o se, mas aqui vai ser um pronome reflexivo, porque, olha aqui, ela praticou a ação de ferir e ela foi ferida. Então, é pronome reflexivo. E a letra E, lê-se muito entre os professores. Então, aqui não identificamos o sujeito, tá? Então, essa é a alternativa correta. Aqui tem um índice de indeterminação do sujeito, porque o lê-se aqui é um verbo intransitivo, aquele verbo que não vai pedir um complemento. Então, ler aqui indica ter o hábito de leitura. Então, este se aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Qual que é o sujeito que vem antes aqui, nessa oração? Então, não temos o sujeito. Então, outra questão bem fácil aqui também, que não dá para errar. A partir do momento que você, até esteticamente olhando aqui, você vai ver que todas têm o sujeito e somente a última não tem o sujeito. Então, letra E é a resposta. Agora, a questão 8, também da CKM, concurso realizado em 2015. Um grupo de amigos foi à Alemanha há um mês e retorna daqui a 2 semanas. Considerando a ortografia oficial, completam correta e respectivamente as lacunas acima, os expostos em letra A. Aqui temos as alternativas. Agora vamos então para a questão aqui. Nesse ponto aqui, nós temos aqui alternativas com A, o A e H e acento, e também o A com acento indicador de crase, como dizemos aí, com crase. Então, o primeiro aqui, um grupo de amigos foi à Alemanha. Vai ser um A comum, um A com H e acento, ou um A com crase. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é esse verbo foi. Então, pertence ao verbo ir. Sempre que for ir, ele vai a algum lugar. Então, esse ir, ele já pede naturalmente a preposição a. Certo? E eu digo Alemanha ou a Alemanha ganhou do Brasil de 7-1. Então, a Alemanha. Então, a Alemanha já pede outro a. Então, nada mais o acento indicador de crase que é a junção de um a, que já vem no verbo, que ele pede essa preposição, mais o artigo a aqui, que vai dar o acento indicador de crase. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver que vamos usar a crase. Tem uma dica que ela ajuda bastante, não é regra, mas na maioria das vezes funciona. Vocês vão substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, vamos pegar a Alemanha aqui e colocar Chile no lugar. Eu digo, foi o Chile ou foi ao Chile? Então, ele foi ao Chile. Então, sempre que você substituir a palavra feminina por uma masculina e usar ao
Então, vocês sabem que aqui vai ter o acento indicador de crase diante da palavra feminina. Então, aqui façam isso que na maioria das vezes funciona. Então, aqui nós temos acento indicador de crase. Há um mês. Se ele foi, é tempo passado. Então, sempre que indicar tempo passado, vocês vão usar o A com H e acento. Então, tempo passado, A com H e acento. E retorna daqui a 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas ainda é futuro. Então, sempre que vocês verem que se refere ao futuro, vocês usam o A sem H. Então, memoriza. Passado tem H. Futuro sem H. O futuro não é aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer? Então, o passado a gente já sabe o que aconteceu. Então, tem certeza que tem o A. O A e o H que vem antes. Agora, o futuro é somente o A. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Agora, outra questão aqui também da CKM 2015. Considere a concordância nominal das orações a seguir. É proibido a entrada de homens sem camisa. Então, aqui primeiro nós temos que verificar quais estão corretas. Está correto o apresentado é. Então, identifica o que pede o enunciado. Depois busca a resposta. Então, aqui, ó, é proibido a entrada. Então, essas expressões é proibido, é bom, é necessário, elas são invariáveis quando o sujeito não é determinado por artigos ou certo pronome. Então, o que significa isso? Elas ficam invariáveis, vão ser sempre como estão, é proibido, quando o sujeito aqui não vem precedido de artigo ou algum pronome. Então, nesse caso, nós temos um artigo, então ela não pode ser invariável, ou seja, ela vai concordar com o sujeito. Tem uma dica aqui também, sempre que houver essas expressões aqui, elas vão concordar com o artigo ou com o pronome que vem antes dela, do sujeito aqui. Então, se tem é proibida a entrada. Se tem o a, aqui também tem que ser a. Então, essas expressões vão concordar com o que vem antes do sujeito. A gente pode também aqui ainda nesta inverter essa ordem aqui da frase, né? A entrada de homens sem camisa é proibido? Fica estranho, não é isso? Então tem que ficar. A entrada de homens sem camisa é proibida. Então memorizem. Se aparece o que vem antes do sujeito, se não tem nada, fica invariável. Se tem, concorda com o que tem. Então, se fosse, por exemplo, as entradas, então seriam: são proibidas as entradas de homens sem camisa. Alternativa 2, estamos quites. Aí nós vamos verificar aqui, até tem uma música que fala agora estamos quites. Então eu sempre também, quando aparecem expressões que me remetem à música, as músicas hoje, a maioria delas vem com a concordância nominal e verbal correta, de acordo com a norma culta. Então, quites aqui é fácil memorizar, vai concordar normalmente. Estamos quites e estou quite. Então não posso falar eu estou quites com a justiça eleitoral, não. Só um singular também. Então, essa alternativa 2, a gente já sabe que ela está correta. A 3 aqui, os documentos estão anexo ao processo. Então, o que está em questão aqui é anexo. Anexo aqui também é bem simples. Ele vai seguir a mesma regra aqui, por exemplo, de kits. Então, os documentos plural, anexo deve estar no plural. Então, os documentos anexos ao processo. As cartas anexas, então vai concordar exatamente aqui com esse sujeito aqui. A carta está anexa ao processo. Neste ponto aqui, vale vocês lembrarem sempre que onde tem a expressão em anexo, ela é invariável, tá bom? Então, se aparecesse os documentos estão em anexo. Então, são alguns pontos aqui que dá para fazer a memorização deles mesmo. Então, está correto somente a alternativa 2. Questão aqui também da CKM 2017. Considerando a norma culta da língua portuguesa, analise a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente. Então, aqui, as alternativas são: letra A, polidez, estilizar e esperteza. Batendo o olho assim, nossa, mas parece uma questão muito difícil. Também não. Outra questão aqui, fácil, que vamos memorizá-la apenas com 2 regras. Então, polidez. Esta palavra não está
correta, porque ela é derivada de polido. O homem polido. Polido, então, é um adjetivo. Então, todo substantivo que é derivado de um adjetivo, ele tem que ser construído com Z. Mesmo caso, belo, o homem belo. Belo, adjetivo. E na hora que eu falo a beleza do homem, já é um substantivo. E beleza, que é uma palavra mais comum, vocês já sabem que é com Z. Então, polidez precisa ser com Z, uma vez que é um substantivo derivado de um adjetivo. Agora, estilizar, né? Que nós temos uma regra bem básica. Se a palavra tem S, ela continua com S. Se a palavra não tem nada, eu sempre brinco, deu zebra. Se ela não tem nada, deu zebra, né? Zebra começa com o quê? Com Z. Então a regra é assim, tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Estilizar vem de estilo, não tem S, então deveria ser com Z. Esperteza vem de esperto, né? Olha o substantivo aí vindo de um adjetivo. Então aqui tem que ser com Z mesmo. Então tá certo essa palavra. Agora a letra B. Agilizar vem de quê? Ágil. Ágil tem S? Não tem, então deu zebra com Z. Útil vem de... Utilizar vem de útil. Útil tem S? Não tem, então deu zebra, certinho essa. Rapidez, está certo? Também está certo, vem de quê? De rápido. Então tem que ser com Z mesmo. Atrasado. Atrasado vem de qual palavra? Pode ser aquele que ficou para trás. Certinho? Atrás. Então atrás é com S. Então tem de ser com S. Deveria estar na alternativa com S. Liso. Também composto com S. Tá certo? Morosidade vem de um processo moroso, muito usado no meio jurídico. Aquilo que demora, né? Mas moroso é com S. Se tem S, continua S. Agora a letra D, ousado. Olha a ousadia, né? Quem se lembra aí de novo de ousadia e alegria, né? Ousadia com S. Mesário de mesa com S. Analisar vem de quê? Análise. Se tem S, continua S. Então não pode ser não. Aqui está errado. Paralisar vem de quê essa palavra? Paralisia, que é com S. Tá certo? Já tem S, continua S. Represado, de represa também com S, né? E deslizamento vem de deslizar. Então, deslizar, ele é composto com Z. Ok? Não podemos confundir deslizar com alisar. Alisar de alisamento, aí já é com S. Então, não podemos confundir, não. Esse verbo aqui, a origem dele mesmo é o verbo deslizar. Não tem nada a ver com o verbo alisar. Então, aí nós temos a resposta certa, a letra E. Então, essas foram as questões que corrigimos aí da primeira etapa. E daqui a alguns dias voltamos para fazer a parte 2 do simulado para o concurso de agente de organização escolar promovido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo.